Fender Precision Bass 1972. Olha só. Mas, antes de mais nada, você vai deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo, tá? E o que vamos fazer nesse baixo aqui? Esse baixo é bem antigo, tá? Esse aqui não é reedição não, tá? Esse daqui é da época mesmo. E o cliente trouxe pra mim pra eu fazer um trampinho nele. Trampinho cabuloso, tá? Esse baixo está ali. No meio dessa bagunça toda, vocês conseguem ver um Precision? Hoje nem tá tão bagunçado, tá? Ele tá com um braço fretless, tá? E esse aqui é o braço original dele, com trastes. Mas foi feito um trampo nele há, sei lá, algum tempo atrás. O luthier trocou a escala e ele fez um raiamento um pouco mais aberto, menos redondo, né? Que o original desse daqui é 7.25. Colocou trastes mais largos, tá? Eu acho que ele mexeu no tensor, talvez, não sei. Mas enfim, trocou a escala, fez um raiamento mais aberto e colocou trastes mais largos e a gente vai tentar voltar para configuração original de fábrica dele. Então, eu já encomendei os trastes na medida dos originais, tá? É um traste mais fino que esse daqui tem 2.6 milímetros, o original tem 2.28 ou algo próximo disso, tá? Claro que tem uma certa variaçãozinha, né? Mas é próximo disso daí. E aí eu vou tirar essa escala, eu vou fazer o quê? Porque esse baixo, ele é veneer fretboard, tá? Ele não é slab board. Não sei se dá pra ver aqui, ó, mas a escala, ela acompanha, ou melhor, o formato do maple aqui, né? A superfície do maple, ela é raiada igual a escala. E é isso. Vamos lá. Vamos começar a tirar os trastes desse baixo aqui, com cuidado. Eu acho que eu vou tirar as marcações também, tá? E vou fazer o raiamento da escala na CNC, talvez? Acho que sim, né? Vamos ver. Galera, ainda bem que eu decidi tirar as marcações antes de fazer qualquer coisa, porque esse baixo é um baixo bem vintage, né? E as marcações, provavelmente já foi feito um monte de serviço nele, provavelmente essa marcação já foi reutilizada, provavelmente já foram feitas retíficas nesse baixo, né? E algumas marcações, principalmente as do final da escala, estavam extremamente finas, né? Finíssimas. Se eu não tivesse tirado, o que ia acontecer? Na hora de fazer o raiamento da escala e o nivelamento dela, né? A marcação ia ter se desgastado e sumido. Aí eu teria que fazer outra. Não que eu não tenha aqui esse acabamento aqui, né? De perloide, eu tenho aqui, mas é mais legal preservar, né? A originalidade. Então eu fui tirando elas e deixando elas na ordem ali, para poder pôr de volta do mesmo jeito que tava, né? Bem interessante, né? Com todo o cuidado do mundo para não zoar muito a escala, apesar de que a gente vai afinar ela, né? E com todo mais cuidado ainda para não estragar as laminazinhas finas de madrepérola falsa, né? De perloide. E agora tirando os trastes, não tem segredo, então eu dei uma adiantada no vídeo aí. Ferro de solda, estanho, puxando com cuidado para não zoar muito a escala, né? Tava com muita cola esse traste, muita mesmo, muita cola. E isso daí é novidade, hein? Conteúdo exclusivíssimo no YouTube, tá? Acho que ninguém nunca fez isso antes. Retífica de escala na CNC. Cara, a máquina tem que estar muito bem calibrada para fazer um negócio desse. A mesa tem que estar niveladinha. O eixo Z da máquina tem que estar sem jogo nenhum, tá?
E eu consegui fazer esse eixo Z não ter jogo, mesmo as presilhas que seguram ele sendo as mais basiquinhas, né? E eu dei uma adiantada no vídeo aí também. Olha que belezinha ver essa máquina trabalhando, que da hora. Olha o tanto que saiu da superfície da escala, pra vocês terem uma ideia do quanto estava grossa essa escala. Bem louco, né? Muito louco. E agora a escalinha pronta, ou quase pronta, né? Tirando a poeirinha de cima. Olha a madeira ficar mais clara, né? Mas é porque essa parte é o meio da madeira, né? Depois quando hidratar vai ficar tudo por igual. Olha esse nivelamento. Apesar que aí tá com poeira na escala, então não dá pra ver direito. Depois que eu limpar vai dar pra ver melhor. E esse jacarandá aí é brasileiro, tá? Jacarandá da Bahia. Eu tava vendo, aquele bem escurão mesmo. Bem antigo também. Olha esse nivelamento, que show. E o raio da escala, será que ficou certinho? Perfeitíssimo. Pessoal, vamos lá. Ó, conteúdo exclusivíssimo para vocês no YouTube, tá? Eu acho que não tem nada parecido com isso no YouTube, tipo retífica de escala na CNC. Eu nunca vi isso daí. Eu já vi a Gibson, que tem aquela tal de Plaque Machine, né? Que faz a retífica de trastes numa máquina CNC também, né? Mas retífica de escala na CNC é novidade, tá? Então já deixa o like já, acho que merece, né? Esse conteúdo merece um likezinho aí só pela exclusividade, tá? E será que deu certo? Será que deu ruim? É um baixo dos anos 70, 72 para ser mais preciso, tá? Raridade extrema. E agora, hein? Bom, deu certo, né? Por câmera não dá pra ver, né? Não dá pra ter muita ideia, mas dá pra ter pelo menos uma ideia. Extremamente alinhado, tá? Eu perguntei pro cliente se ele ia querer acertar essas bolinhas da escala que estão no lugar errado, né? Mas ele falou que não, deixa do jeito que tá, então deixa do jeito que tá. Eu ia tampar o furo e fazer um pouquinho mais pra esquerda aqui pra deixar mais alinhadinho, mas ele não quis, beleza. Agora é só dar uma lixadinha de leve pra tirar essas ranhuras aqui que deixa a fresa, né? E pronto, tá perfeito. E por traste, né, claro. Só para comparar, o cliente trouxe esse outro baixo aqui que é da mesma época, ou melhor, é o mesmo baixo, só que esse está com o braço trocado, dos anos 70 também, tá? Mas esse é o corpo original daquele braço que a gente está fazendo a retífica de escala. Esse braço aqui, eu acho que eu esqueci de medir antes, mas ele estava com 70, não, 70, ele estava com 24 milímetros e meio na primeira casa aqui, ó, 24,5. Tava muito grossa a primeira casa, tá? Esse aqui que ele trouxe, que tá nas medidas padrões, tá? Apesar de ser fretless, ele tá na primeira casa com, onde seria a primeira casa, né? Porque não tem casa, 22,4, tá? Onde seria mais ou menos aqui a primeira casa. 22,3, 22,4, tá? Agora, esse daqui, ele tá na primeira casa, tava com 24,5, tá? 22,6, tá? Tá a medida a 22,4 no mesmo lugar. Tá a medida bem aproximada do outro baixo. E na 12ª, vamos ver? 12ª, aqui é onde seria a 12ª casa. E 25. E esse aqui? 25 também. Opa, peraí, dá uma
mexida aí quando eu tirei. 25.2, vai. Beleza? Então, agora tá legal, né? Agora tá certinho. Eu dei uma compensada também porque esse braço tá empenado, tá? Esse braço aqui, ele tá com o headstock torcido assim, ó. Ou melhor, não é o headstock, né? O braço inteiro. Eu até entendi depois por que o último luthier que mexeu fez uma escala mais grossona, tá? Porque provavelmente ele fez mais grossa aqui em cima e mais fina aqui embaixo, para poder que a corda não fique a corda não fique trastejando ou batendo no nut, fora do nut, né? Porque o headstock está mais levantado, né? Mas se ela ficar trastejando no nut, eu vou fazer um outro esquema que vocês vão ver depois. Só se ficar, se não ficar, vai ficar assim mesmo, tá? Mas agora tá tudo certinho, bem alinhado. Só tem que rebaixar agora os slots, então eu vou bater uma serrinha aqui para dar uma rebaixada. Fazer um nut novo, tá? De osso. Talvez até usar o antigo, não sei. E... o que mais? E dá um acabamento legal, né? Colocar as marcações de volta, hidratar a escala, colocar traste. E é isso aí. Raio novo de 7,25. Sobre o raio. Por que a gente fez um raio de 7,25? Porque anos 70 era assim, era 7,25, tá? O raio das escalas. Só que a última pessoa que mexeu nesse braço fez um raio de não sei, um raio simplesmente aberto, assim, quase... Eu medi com a régua, tava dando alguma coisa acima de 16, então tava mais reto do que uma escala de guitarra da Ibanez, sabe? Mas agora vai ficar top. Será que acabou? Será que só isso? Só tem mais coisa pra fazer? Tem mais coisa pra fazer. Eu vi depois que a bala do tensor tá muito funda. Eu coloquei a bala do tensor aqui, tem uns 6 milímetros para dentro. Eu vou fazer uma arruela para deixar ela 6 milímetros para fora, para ela ficar bem alinhada aqui com a parte de baixo do braço, né, para ela ficar nivelada. Mas é isso aí, vamos dar continuidade aí ao vídeo. Vai assistindo aí. Bom, retífica e raiamento feito, marcações colocadas no lugar. Já lixei, agora eu vou fazer um polimento, tá? Dar um brilho nessa escala. E esperando os trastes chegarem para instalar eles aqui, tá? Ficou muito top, muito top. Enquanto isso, temos outro probleminha para resolver, que é a iluminação daqui, que é horrível, né? Não, é isso aqui, ó. Tensor, tá? Padrãozão vintage, que eu gosto bastante. E a rosca começa aqui, ó. Eu vou colocar esse paquímetro aqui para ver quanto que tem de rosca aqui. E a resposta é 7 milímetros, tá? 7 milímetros de rosca, tá? Porém, tem uma seguinte situação aqui. Vamos apertar esse tensor até o final para ver até onde ele vai. E foi, hein? E não parou de ir ainda. E não apertou, não teve função aqui ainda no tensor, tá? O braço ainda tá reto. Tá? Ele não mexeu nem um pouquinho. Olha só. Olha isso. Esse tensor tá quase no final, tá? Quanto tem aqui? 4 milímetros. Eu acho que ele vai um pouquinho mais ainda, viu? Eu acho que ele vai um pouquinho mais. 4 milímetros o tensor. Ou seja, tem 2 milímetros de rosca aqui, tá? 2 milímetros, para vocês terem uma ideia, é isso aqui, ó. Tá? Sei lá, tem 2 voltas de rosca. Mais ou menos. Ou seja, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que fazer um anel, um flange, alguma coisa, para deixar essa rosca mais para fora, ou simplesmente colocar vários anéisinhos aqui por dentro, várias arruelas aqui dentro, para deixar esse tensor com uma ação mais certinha,
E aí eu tô pensando se eu vou fazer um sisteminha de arruelas ou se eu vou cortar uma pecinha metálica, niquelar ela e colocar aqui. Vamos lá. Mini torno, galera. É um mini torninho... Esqueci a marca dele, mas é um torninho italiano dos anos 70. Olha que belezinha, como ele trabalha bem. Coisa linda, né? Dá pra fazer várias paradas aí, é bem legal, viu? Meio fraquinho, dá pra ter um motor de passo nele, mas funciona. Bom, pecinha pronta, agora eu joguei ela aí dentro. Eu não gravei tudo porque ficou aí uns 20 minutos, né, niquelando. A solução que eu estou usando aí é da marca QMC, Nickel Plate, tá? Bem bacana isso daí. Você coloca ela até a temperatura correta, indicada lá na embalagem, deixa lá e ela vai niquelar a peça certinho, tá? Bem interessante. Depois eu faço um vídeo falando só sobre isso, tá? Bom, feito o niquelamento da pecinha. Olha que belezinha que ficou. Não vai dar para ver direito, mas está niquelado. Agora, passar um pouquinho de vaselina aqui. Aqui também. E vamos lá. Trastes chegaram finalmente. Esse aqui é o Gescar 5509. Não lembro agora, acho que é 5509. É o mais próximo das medidas originais da década de 70 que se usava, né? Começo dos anos 70, né? Ele tem 2,28 milímetros de largura, tá? E a altura eu não lembro, mas foi o que eu achei mais próximo para manter a originalidade, ou para voltar para a originalidade do baixo, tá? Então vamos começar a colocar os trastes. Galera, por que que é importante passar passar os trastes nessa ferramenta aí chamada calandra? Para deixar os trastes já no formato que você vai colocar na escala, né? Então é importante passar aí antes, tá? Caso você não coloque os trastes nessa maquininha calandra que fica rodando ali, vai correr o risco de no futuro o traste voltar para a posição original dele e aí você vai ficar com rebarba nas bordas, né? E olha só, o nut já está no lugar, falta também fazer o canal do nut para passar as cordas. E que alinhamento, hein? Que alinhamento de braço. Quer dizer, o headstock tá torto, né? Vamos ver se vai ter algum problema nisso. Mas de resto, a escala tá 100%. Da hora, né? Vamos lá. Pôr o braço de volta e terminar. Bom, olha o que eu encontrei dentro desse baixo aqui. Olha essa blindagem muito louca, diferenciada, hein? Bora fazer certinho, então? E aí não tem segredo nenhum. Tirar toda essa bagunça daí.
de papel alumínio de ovo de Páscoa e colocar a fita condutiva certinha, tá? Olha o estado do fio do aterramento como tava, tudo oxidado. Nem sei se tinha aterramento esse baixo, se estava funcional, tá? Troquei ele. Fita, 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 um monte de fita, tudo interligadinho, tudo bonitinho. Aterrar e já era, tá? Aí não tem segredo nenhum. O escudo é a mesma coisa, fita no escudo e é isso aí. Galera, blindagem feita, tá? Ó, o aterramento aqui da blindagem. Parte elétrica ali eu coloquei, dei uma organizada nela. E é isso aí, tá? Aqui eu coloquei essa fitinha aqui, uma fitinha Durex, só para evitar que a parte do conector ali do cabo não encoste aqui, tá? Na blindagem. Eu sempre faço isso, que é importante, tá? Troquei as borrachinhas aqui do captador, coloquei borrachinhas mais novas, né? Que aquela tava meio zoada. E é isso aí, agora é só montar tudo no lugar. Galera, Fender 1972, tá? Terminadíssimo. Eu queria conseguir passar o baixo pra vocês assim, ó, pela tela. Pra vocês pegarem e ver como é que tá a altura dessas cordas, tá? Tá colado no braço e não trasteja, tá? Tá muito louco, muito legal mesmo. Trastes é aquele que eu falei outra hora aí, da Gescar. Nut de osso, tá? O que tava nele era um nut de plástico, que eu acredito que é original, tá? Da época dos anos 70 mesmo. Por que eu acredito que seja original? Porque ele tem um raiamento aqui de 7,25. Ele tem um raiamentozinho aqui. E geralmente quando você compra nut pronto ou quando você fabrica, ele não tem, tá? E ele tem até aqui, ó, os furinhos aqui do injetado, né? Que isso aqui é plástico injetado, né? Bem interessante, tá? Fazer um de plástico nos anos 70 e não tinha muito problema, né? Claro que não é qualquer plástico, se bem que deve estar ressecado também, né? É um plástico mais duro, tá? Mas não é osso, não. Que mais que dá pra falar aqui? Blindagem feita, né? Blindagem foi refeita, porque tava com aquele papel alumínio muito louco lá dentro, tá? Muito louco. Cordas Rotosound 0,45. O meu maior medo aqui, né, depois que eu fiz essa retífica na CNC, era o seguinte: esse braço ele tá torcido, tá? Ele tá torcido. Dá para resolver torção assim? Dá, tá? A gente coloca ele num suporte, numa mesa reta com alguma coisa, uma cavilha embaixo, sei lá, e vai esquentando ele e molhando ele, esquentando e molhando. É um trampo meio cabuloso de se ver, mas dá para resolver, e aí você vai fazer ele voltar a ficar reto na posição que ele estava. Às vezes ele fica e para, às vezes ele fica um tempo e volta a torcer. Na maioria das vezes, a melhor situação é tirar a escala e fazer esse serviço de fazer ele voltar para o lugar. Colocar reforço, tá? Reforço, tipo assim, fazer uma usinagem assim e colocar reforço de madeira mais densa e depois colocar a escala de volta por cima. Aí ele trava de uma vez, ou fibra de carbono, ou sei lá, qualquer outra coisa, titânio, qualquer coisa assim. Nesse caso a gente fez só a escala porque o braço já tá, ele não vai mais empenar para onde ele não vai mais empenar mais do que ele já empenou, tá? Ele não vai torcer mais do que ele já torceu porque ele já tem muito tempo de vida esse baixo, né? Tomara que não, né? Na verdade, ainda corre o risco porque madeira tá sempre viva, né? Mas o meu maior medo nem era torcer mais, o meu maior medo era o seguinte: como ele tá torcido e essa parte do headstock tá virada para frente aí, na direção de quem tá assistindo, a corda fica mais alta, né? A corda fica mais alta. Eu acho que até por isso que o último luthier que mexeu nesse baixo fez a escala
mais grossona, o braço ficou mais grosso por consequência, né? Justamente para ela ficar mais alta e a corda não ficar passando por cima do nut. Só que eu fiz o seguinte, na hora que eu fiz a retífica lá, provavelmente não deu pra perceber, eu coloquei uma cavilha onde seria o tróculo ali na base do braço, né? Para ele ficar levemente torcidinho assim. E torcidinho não, inclinadinho, né? Torcido ele não vai ficar. Para quando a máquina passasse por cima, ela comesse mais de um lado do que do outro, né? E o que aconteceu foi que ela fez isso mesmo, só que como o braço está torcido, ela deixou aqui simétrico os dois lados, né, da escala, e lá em cima ela comeu um pouquinho mais aqui, dá para dizer que ela tirou meio milímetro a mais daqui, tá? De qualquer forma, ficou muito retinho o braço, muito nivelado, a corda tá colada, pena que não dá pra ter uma ideia. Ai, pena que não dá pra ter uma ideia legal pela câmera, né? Ó, pra vocês terem uma ideia, palhetinha de 1 milímetro da NIG, tá? Olha aí. O quão baixo tá essas cordas, tá? 1 milímetro pra baixo é bastante coisa, tá? Tá muito da hora. Retífica de escala na CNC, né? Precisão de máquina. O que mais que dá pra dizer sobre isso? Fiz o lancezinho da porca do tensor, né? Porque ela tava bem lá pra dentro e já não tinha mais rosca. E o tensor tá funcionando maravilhosamente bem, tá? O que é um milagre no baixo dessa época, né? E é isso aí, blindagem feita, o baixo tá terminado, tá? Tá muito top, tá muito legal. E vamos escutar o som dele? Vamos lá. Vamos escutar o som do Precision dos anos 70 com captação Seymour Duncan, tá? Volume aberto, tone aberto também, tá? Vamos lá. Fechar o tone agora. Muito louco, muito louco, muito louco. Baita captação, baita contrabaixo, né? Agora, do jeito que tá, né? Com a escala 7.25, né? Bem redondinha. E é isso aí, cara. Sensacional. Sensacional demais. Aí bateu o cabo aqui no ampli. Sensacional demais, tá? Muito top. Esse baixo voltou no tempo agora, né? Tá de volta aos anos 70, um pouquinho melhor, né? Também por causa da precisão da máquina no raio da escala e no nivelamento também, né? Sempre me surpreendo quando eu faço retífica de escala na CNC, tá? Não é a primeira vez, eu fiz um outro vídeo um tempo atrás retificando um baixo Memphis, tá? E de 5 cordas e também fiquei bem surpreso, bem louco. E conteúdo exclusivo para vocês, né? Eu acho que eu nunca vi isso daí no YouTube.
Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Espero que o vídeo não fique muito longo. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha aí com quem gosta desse tipo de conteúdo. Valeu!